Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu quero hoje estar aqui compartilhando uma mensagem do Senhor para os vossos corações. Hoje Deus ele está visitando corações, corações acordados esta noite. E enquanto toda a cidade está no seu momento de descanso, Deus ele continua falando não só através da sua palavra, pela sua gloriosa e poderosa palavra, mas através dos seus, daqueles que se permitem serem usados, daqueles que decidem permitir que o Espírito Santo use-os para falar aquilo que está no coração de Deus. E hoje eu quero estar aqui. Hoje eu vim esta noite fazer esta live, o que eu gosto de fazer, Não por uma coincidência, não por querer ser melhor, não por querer inventar, não, nada disso. Eu não venho aqui para estar inventando mensagem nenhuma. Eu não venho aqui para likes, nem para visualizações. A noite agora é silenciosa. Só que Deus não é silencioso. Deus ele usa qualquer forma e qualquer meio para falar, para nos ensinar, para nos mostrar qual o seu desejo para conosco. E hoje eu estou aqui, sendo canal de bênção, boca dele aqui na terra. Não estou aqui fazendo com que você que me acompanha conheça a religião, não. Porque Jesus ele não é religião. Quando tudo se cala ao nosso redor, aí entra Deus em cena. Quando tudo se cala ao nosso redor, aí é quando a oração começa. Aí é quando o mover de Deus começa, é quando Deus entra em cena. Muitas das vezes a nossa vida está difícil. Muitas vezes as coisas parecem assim que vai tudo cair aos pedaços. Muitas vezes a gente passa por grandes batalhas. E muitas vezes assim parece que tudo vai se desmoronar. Aí é quando Deus surge em meio a toda a tempestade, entra dentro do nosso barco e ali faz com que as águas se aquietem. Ali quando Cristo repousa e fica ali dentro do nosso barco, repousando, ali ele dá uma ordem, ele declara a ordem com autoridade. E o mar da nossa vida, a tempestade da nossa vida, se aquieta.
Lembra do dia em que a tempestade, Pedro e os outros estavam dentro do barco e o vento era tão grande que o vento soprava e na hora Pedro e mais os outros que estavam com ele no barco ficaram aterrorizados por causa da tempestade, por causa do vento que era muito forte e que aquele vento agitava as águas e ao mesmo tempo o vento agitava o barco onde Pedro e os outros estavam. E naquele momento Pedro se desesperou, entrou em um desespero grande e ali ele se inquietou. Pedro se inquietou. A inquietude o visitou. O vento soprava e as ondas estavam agitadas. Jesus apareceu no mais distante, andando sobre as águas. E Pedro, ao avistar Jesus distante, andando sobre as águas, ele se espantou porque viu aquilo, com vestes brancas e com aquela luz resplandecente. E ali Pedro, ao avistar Jesus ao longe, andando sobre as águas, ele se assustou ao ver o mestre. E ali ele arregalou os olhos e disse assim: aquilo ali é um fantasma que eu estou vendo. Como é que pode andar sobre as águas? Só pode ser um fantasma. E aí Jesus aproximou. Quando ficou bem perto da vista de Pedro e dos outros, Pedro olhou, ficou olhando assim assustado e disse: quem será aquele? E aí foi quando Jesus falou: sou eu, não tenha medo. Aí Pedro se tocou que era Jesus ali. E aí disse assim: Senhor, deixe-me eu ir até ti. E Jesus falou a Pedro: venha, saia de onde você está e venha até aqui, venha até mim. E Pedro saiu de dentro do barco, os outros ficaram dentro do barco. E Pedro saiu e foi ter com Jesus até lá. E Pedro foi caminhando. Mas no momento, acabou que Pedro caiu. E ali ele pensou que ele fosse morrer. E Jesus ergueu as suas mãos, segurou as mãos de Pedro, e Pedro segurou as mãos de Jesus. E ali falou, acredito eu, né? Que ele falou assim: por que eu caí? Por que eu não consegui ficar de pé como você, mestre? Acredito eu que ele tenha falado isso, não sei. As escrituras, a palavra de Deus, ela não fala o que ele falou realmente para Jesus. Por que eu não consegui ficar de pé? Por que eu não consegui me segurar aqui? Por que eu caí?
Muitas das vezes, meus irmãos, nós na nossa vida, a gente presencia muitas dificuldades, tamanha dificuldade na nossa vida, né? Nós presenciamos tamanha as tempestades. E muitas vezes a gente se vê como Pedro. Até um certo ponto a gente vai vencendo, vai caindo, mas também vai levantando. E a gente se sente forte, a gente se sente capaz até um certo ponto. Mas aí depois a gente acaba passando a mesma coisa que Pedro passou. Porque a gente pensa que o tamanho da nossa dificuldade é maior do que o Deus que nós servimos. E muitas vezes a gente não pensa positivo. Muitas vezes a gente permite que o lado negativo, o lado incrédulo se manifeste na nossa vida e nos faça uma visita e nos fazer a gente lamentar por muitas vezes, dizendo: Deus não está comigo, Deus não está me vendo, Deus não está nem aí para mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não me deu as diretrizes certas para que eu siga, Deus não fala comigo, Deus se esqueceu. Deus me negou, Deus me rejeitou, me abandonou. Eu quero lhe dizer, meu amado, que Jesus, ele não nos rejeita. Pelo contrário, é nós que o rejeitamos. É nós que muitas das vezes negamos a sua vontade. Muitas vezes a gente não permite que ele fale conosco ao nosso coração. Muitas vezes a gente toma a decisão de buscar respostas em homens, em coisas materiais, sendo que a resposta está dentro da gente. A resposta habita dentro de nós. Nós estamos vendo, meus amados, sinais e muitos sinais debaixo dos nossos olhos. E há de vermos muitos e muitos sinais ainda. Os sinais proféticos que foram eles profetizados por Jesus ao estar na terra dos seres vivos, há de se cumprir cada um deles. Mas nós já estamos vendo todos os sinais, estamos presenciando todos os sinais sobre a terra. Mas há, meu amado, de muitas coisas ainda serem elas manifestas. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Nós já estamos vivenciando todas as palavras que Jesus Cristo profetizou. E enquanto muitos dormem, e enquanto muitos aí
estão focados no barulho do lado de fora, quanto muitos estão desacordados, Deus continua falando 24 horas. Deus continua se manifestando através dos seus profetas, dos seus escolhidos, daqueles que se decidem e se permitem serem usados pelo Espírito para anunciar a verdade da forma que ela tem que ser anunciada. Infelizmente, muitos estão caindo. Lamentavelmente, vermos isso no meio da igreja. A triste realidade é que as pessoas, elas presenciam a verdade, elas ouvem a verdade, elas se alimentam da verdade, elas sabem como é que é a verdade de verdade mesmo, como ela é, mas retrocedem para trás, guardam a verdade, não saem para anunciar, não saem para proclamar, mas ficam ali guardando para si. Não permite que o Espírito Santo vos use para falar o que está dentro do seu coração. Essa palavra que diz: enquanto a cidade toda dorme, enquanto toda a igreja dorme, enquanto todo o mundo inteiro em geral, a terra inteira, os homens dormem, retrocedem, estão ocupados com coisas terrenas, Deus continua falando. Deus continua se mostrando. Deus continua fazendo os sinais aparecerem, permitindo os sinais aparecerem. E essa frase de que enquanto a cidade inteira dorme, Deus continua falando, essa frase, ela reflete uma profunda perspectiva, queridos. Perspectiva não carnal, mas perspectiva espiritual, sobre de como é verdadeiramente a soberania divina e o cuidado contínuo de Deus para os seus, para todo aquele que se permanece fiel, para todo aquele que se permanece se guardando. Mesmo quando toda a humanidade descansa, ela sugere que enquanto o mundo físico desacelera e a cidade dorme, o mundo espiritual, não é nem o mundo carnal, o mundo que nós vivemos é o mundo espiritual. Ele permanece ativo, ele permanece acordado, ele permanece ativado ali, com Deus agindo, protegendo e falando aos nossos corações. Deus, ele não dorme. A palavra de Deus diz que Deus, ele não dorme. E realmente a verdade é que ele não dorme de verdade. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus vigia todos os homens. Não adianta você que desfruta do pecado e está no pecado e você peca, mesmo no escondido, você pensa que Deus não está te vendo.
você está completamente enganado, porque Deus vê tudo. Você pode até cavar uma cova para se esconder. Você pode até se esconder em uma caverna, tamanha escura que ela esteja. Ali os olhos de Deus vai estar ali te observando. Não adianta se esconder dos olhos do Pai. Não adianta a gente mentir para o nosso Deus. Não adianta a gente se fechar para Ele e dizer que Ele não está vendo, que Ele não está observando. Porque Ele está. A tudo Ele vê. Tudo Ele ouve. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está aqui, mas ao mesmo tempo Ele está com você aí. Ele está no céu, mas ao mesmo tempo Ele está na terra, andando, vigiando, ouvindo. Por isso eu quero dizer para você, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a vida que você leva. Você pode estar levando uma vida escura e você está fazendo algo que não é do agrado de Deus. Cuidado, porque Ele está vendo. Ele está vendo. Deus fala no silêncio. Enquanto a agitação do dia a dia impede muitas pessoas de ouvir a voz de Deus, a quietude da noite ela torna-se um ambiente propício para a comunicação divina. Por isso que Deus fala no silêncio. Deus não fala no meio do barulho. A gente ouve melhor a voz de Deus no silêncio. Não adianta a gente insistir nem tentar ouvir a voz de Deus em meio ao barulho, porque nós não vamos entender, porque nós não vamos ouvir, porque ao nosso redor existem muitas vozes. Cuidado para que você não ouça a voz do erro. E pensando em você, que é a voz de Deus falando contigo. Porque a voz de Deus, ela não erra. Deus, ele fala através de sonhos e visões. A Bíblia, ela menciona em Jó, capítulo 33, versículo 14 e 16. Vamos abrir aqui o livro de Jó. Jó, capítulo 33, versículo 14 ao 16. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes passa a sua instrução.
para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Deus, ele fala através de sonhos e através de visões. Mas como é que ele fala através de sonhos e de visões? É quando a gente se permite que o Espírito Santo se manifeste desta maneira. É quando a gente abre e se desperta e decide o Espírito Santo se manifestar dessa forma. É quando a gente se doa a Ele, empresta a nossa vida para Ele. É quando a gente busca verdadeiramente a Sua presença e aos dons. E então Ele se revela e começa a se manifestar e começa a nos usar da sua própria maneira, do seu próprio jeito, da sua própria forma. É quando a gente se abre e então o Espírito Santo ele flui, quando a gente se permite fluir, tudo acontece da parte de Deus, através das nossas vidas. Deus ele fala repetidamente, embora que as pessoas não prestem atenção na sua mensagem, embora que as pessoas não prestem atenção na sua palavra e na sua própria vontade. Embora que as pessoas não prestem atenção nos sonhos, nas visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos nós. Muitas das vezes a gente quer que Deus fale conosco, mas a gente não se permite, não emprestamos a nossa vida para sermos canal de bênção na terra, para sermos vasos dele na vida dos outros. A proteção e provisão divina. A frase, essa frase é frequentemente associada à ideia de que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Salmos 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Esse versículo do salmista, ele revela aqui que Deus ele trabalha na solução dos nossos problemas e na provisão das nossas necessidades enquanto nós descansamos. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está me ouvindo, descanse o seu coração no Senhor. Na hora certa, no tempo certo, no exato momento certo, aquilo que tanto aflige o teu coração e perturba a tua alma e te deixa na inquietude, vai se resolver. Não se lamente, não se preocupe, não se inquiete. Ouça a voz de Deus. Ouça as várias maneiras Ele falar com você. Não se precipite. Não se agonie, não se inquiete, não se angustie. Mas descanse.
Saiba que Deus está trabalhando, saiba que Ele está agindo e no tempo certo dele as coisas vão andar. Busque Jesus com tranquilidade. Esteja no secreto, vá a Ele no secreto, converse com Ele. Se prepare para o grande dia do Senhor que está por vir. E deixe que o resto das coisas Ele cuida. Não se inquiete, não se desespere. Aquietai a sua alma. Viva exatamente conforme o que está escrito na palavra. Saiba ser sábio. Seja sábio, ande corretamente. Espere no Senhor. Escolha esperar em Deus. A palavra dele diz que ele é um socorro bem presente no tempo da angústia. A palavra de Deus, ela não mente, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus, ele sabe o que faz. Mas muitas das vezes nós que não sabemos o que estamos fazendo. Porque a gente quer se precipitar. Se precipitar no lugar de Deus e fazer aquilo que dá na telha de fazer. Pensando que aquilo que a gente dá na telha em fazer é o correto. Sendo que a palavra de Deus nos pede para que nós coloquemos os nossos problemas nas mãos dele e deixamos ele cuidar. O nosso dever é orar, buscar, jejuar, se alimentar da sua palavra e deixar que ele nos direcione, que ele nos instrua, que ele nos mostre o caminho que temos que seguir. Aleluia. Nossa missão é deixar que o Espírito Santo, no nosso subconsciente, fale conosco. Porque aquilo que vem dele não traz confusão. Pelo contrário, aquilo que vem de Deus traz paz aos nossos corações. Eu quero dizer para você que aquilo que aflige a tua alma não é de Deus para a tua vida. Aquilo que te preocupa não é de Deus para a tua vida. Aquilo que deixa o teu espírito inquieto não é de Deus para a tua vida. Aquilo que faz você padecer noites em claro não é de Deus para a tua vida. Aquilo que confunde a tua mente não é de Deus para a tua vida. Aquilo que faz surgir problemas diariamente não é de Deus na tua vida. Mas aquilo que te traz paz é de Deus para a tua vida. Aquilo que te aproxima de Deus é para a tua vida. Aquilo que te faz se libertar do teu erro, do teu ego, do teu pecado é de Deus para a tua vida. Aquilo que te faz ter mais fome e sede e vontade de estar na presença do Eterno, de Deus Pai, é dele para a tua vida. Aleluia. Louvado seja Ele por essa mensagem. Eu não venho aqui, meu irmão, tá inventando, falando modinha, anunciando coisas da minha própria mente, falando isso da minha própria cabeça, não. Eu estou sendo um canal de bênção da parte de Deus.
para a vida dos irmãos. E eu quero muito, de todo o meu coração, agradecer pelos meus inscritos terem me ajudado, tanto em oração como no financeiro. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu não venho aqui pedir, eu não estou aqui fazendo, eu não abri o canal para pedir, eu não abri aqui o canal no YouTube para estar pedindo de ninguém. Não, ser pedinte, não, nada disso. Eu abri o canal para pregar o evangelho da graça, pregar sobre Cristo, pregar sobre o amor, né? Anunciar sobre a verdade, deixar o Espírito Santo me usar da maneira dele, conforme ele quer, mostrar tudo o que Deus mostra a mim no secreto. É ser boca dele na terra, é anunciar a verdade do jeito que ela tem que ser anunciada aqui na terra dos seres vivos. Como tem gente que tem me criticado muito, só porque eu coloco o meu Pix embaixo, né, na thumbnails das minhas lives. Ah, tá pedindo dinheiro? É mais uns pregando aí à custa, fazendo a palavra de Deus como essa. Não, eu não estou aqui para isso. Eu não estou obrigando ninguém a me ajudar. Mas ajuda quem se sentir no coração de ajudar. Eu não estou colocando um revólver na cabeça de ninguém. Eu não estou ameaçando ninguém para me ajudar. Fora o canal no YouTube, eu também tenho o meu trabalho. Eu sobrevivo do meu trabalho, do suor do meu rosto. Eu não fico aqui nas redes sociais pedindo, não. Não. Eu uso o canal no YouTube para falar sobre Cristo, para mostrar que Jesus, ele ainda continua falando. Ele tem os meios dele de falar a sua palavra. Aleluia. Ele tem os meios dele de usar para falar aquilo que está no coração dele. Louvado seja Deus. Louvado seja o Criador de todas as coisas. Eu abri esse canal no intuito de convidar as pessoas a conhecerem o verdadeiro Pai da criação. Eu abri esse canal com o intuito de convidar as pessoas para confiar que mesmo quando elas estão passando por necessidade e dificuldade, Deus continua trabalhando por elas. Deus não para de trabalhar. Deus continua se movendo e Ele continua agindo ao seu favor, ao meu e ao seu favor. Enquanto o nosso corpo repousa à noite na nossa cama, enquanto a nossa alma e o nosso espírito repousa à noite pela madrugada, Deus continua agindo ao nosso favor, ao meu e ao seu favor. Deus continua trabalhando ao meu favor e ao seu favor. Aleluia. Ele é o protetor de Israel, que não dorme. No Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua te molestará de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre, desde agora e para sempre. Ele é o protetor de Israel. Ele é o verdadeiro protetor e acima dele não existe outro Deus que faça o mesmo que ele faz conosco. Mesmo que a gente se sinta cansado, sobrecarregado, angustiado, preocupado com algo que nos deixa inquietos, Deus diz-nos assim: calma, eu estou no controle, não se desespere. Não precisa se inquietar, não precisa se aborrecer, não precisa se desesperar. Porque enquanto você descansa, meu irmão, Deus continua trabalhando ao meu favor e ao seu. Deus continua movendo céus e terra ao meu favor e ao seu favor. Ele é a provisão para todas as nossas necessidades. E enquanto Jesus não volta, vamos fazendo a nossa parte. Que tipo de parte? Acreditando, crendo, colocando a fé em prática. É praticando a nossa fé. É se conectando continuamente com Deus para receber da parte dele revelações e paz. Porque enquanto o nosso corpo vai repousando e a alma e o espírito se encontram no repouso, nisso nós podemos estar em sintonia com Deus, recebendo tudo o que Ele quer para nós. Isso aqui não é uma mensagem qualquer. Isso aqui não é uma palavra coincidentemente qualquer. Não. Isso aqui é uma palavra para quem crê, não para os incrédulos. Porque o incrédulo, ele não vai acreditar em nada do que se ouve. O incrédulo é como um ateu. Não acredita. Ouve e pelo outro lado do ouvido sai. O incrédulo, ele escuta, mas ele não acredita naquilo que ele escuta. Como que o incrédulo vai praticar algo que a incredulidade dele não permite que ele acredite? Eu estou falando para quem crê. Porque quem crer de verdade na mensagem divina, a pessoa não vai somente acreditar, ela não vai somente crer na mensagem divina. Ela vai buscar a praticar o que ouviu. E a palavra de Deus, ela não é somente ela para eu ouvir, mas também ela é para também ser praticada todos os dias. A nossa vida tem que estar com base na palavra. A nossa vida tem que estar com base na mensagem.
A nossa vida tem que ter base com a palavra. A nossa vida tem que estar conectada e em sintonia 24 horas na presença do Eterno Criador. Aleluia. Eu quero dizer aqui para você, Jesus está voltando. Liberte-se do seu pecado, enquanto se pode, enquanto ainda é tempo. Não deixe para se libertar do seu pecado num outro dia, em uma outra hora. Ouça o que Deus está falando através dos seus. Não ouça a mensagem e guarde para você. Ouça a mensagem, pratique ela e distribua o que você aprendeu. Assim diz o Senhor esta noite, para mim e para você. Enquanto toda a cidade dorme, eu, o Senhor, continuo falando com a minha igreja. Atente os seus ouvidos para a minha voz. Preste atenção naquilo que eu estou falando com você. Enquanto a cidade inteira dorme e descansa, o espetáculo no céu está acontecendo. Enquanto toda a cidade dorme, descansa e repousa, eu, o Senhor, não durmo. Eu continuo guardando os meus, continuo falando, continuo me manifestando através dos meus. Aleluia. Para você me ouvir, é só você mergulhar, buscar, decidir no seu coração e mergulhar nas páginas de um livro sagrado que se chama Bíblia Sagrada, que foi um livro escrito por mim, o Senhor. A Bíblia Sagrada é uma carta minha para quem acredita em mim. É uma carta minha que serve como bússola, instrução, direção para as vossas vidas. A Bíblia Sagrada é uma carta que se trata do meu amor pela minha igreja. A Bíblia Sagrada é a minha palavra para a minha noiva, diz o Senhor. Aleluia. E enquanto toda a cidade dorme, meus amados, o silêncio na madrugada vai fluindo. E os nossos pensamentos têm que estar buscando constantemente, continuamente, o Todo-Poderoso, o guarda, o guardião da noite, que é o próprio Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Louvado seja o Criador, Deus Pai, Todo-Poderoso, por essa mensagem. Enquanto você dorme, Deus, Ele está sempre preparando um lindo dia
para mim e para você. Por isso, agradeça sempre. Tenha gratidão todos os dias por aquilo que você alcança todos os dias da sua vida, e até mesmo agradeça por aquilo que você não tem alcançado nos dias que você tem despertado. Porque nem sempre a nossa vida ela está numa bonança. Nem sempre a nossa vida está bem. Nem todos os dias a gente está com fartura, nem todos os dias a gente está prosperando, nem todos os dias a gente está se saindo bem naquilo que nós fazemos. Nossa vida tem altos e baixos. Quem assiste futebol aqui, você sabia que Deus ele fala conosco? Se você tiver comunhão com Ele, verdadeiramente Ele vai falar contigo até assistindo uma partida de futebol. Eu tô te falando isso aqui porque isso aconteceu uma vez comigo, quando eu estava passando por dificuldade, quando eu estava passando pelo deserto, quando eu estava passando por problemas. E ele me fez ligar a TV e assistir uma partida de futebol. E através daquela partida de futebol, o time estava passando por momentos difíceis. Por horas e horas estava o time passando por momentos de dificuldade, dentro de campo e fora de campo. E Deus assim usou aquilo para falar comigo. E ali disse assim, dessa exata forma para mim: filha, você está vendo como está esse time? Veja como é o futebol. Preste atenção e veja como é o futebol. O futebol tem altos e baixos. O futebol tem dias difíceis e tem dias fáceis. O futebol é dia de luta e dia de glória. Nem todos os dias no futebol existem dias de glória e nem dias de luta. Nem todos os dias existem os dias de vitória. Nem todos os dias é só vitória o tempo todo. É só ganho o tempo todo. Tem dias que no futebol tem momentos de derrota. Tem momentos de queda. Tem momentos de aflição. Tem momentos altos e baixos. Tem momentos de dificuldade, de tempestade. Tribulação existe. A mesma coisa é na vida física. É na nossa vida. Nem todos os dias é dia de mar de rosas, nem sempre é dia de vitória, só ganhar e nunca perder. Infelizmente, o mundo está tão cego espiritualmente que não consegue ver os sinais da parte de Deus. Não permite que o Espírito Santo de Deus fale convosco através dos pequenos detalhes ao nosso redor. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente. Porque não sabem discernir, não têm um conhecimento do que é a verdade e como é que Deus usa os pequenos detalhes para falar aos nossos corações, para não nos deixar cair, para não nos deixarmos se distanciar da sua presença.
A nossa vida é como um futebol, meu amado. Não é só de ganhos, de dias de vitórias, dias de glórias, não é todo tempo assim. Haverá dias que a gente não está tendo fé, pouca fé. Haverá dias que a gente vai cair em desespero. Haverá dias que a gente vai, que a incredulidade vai nos visitar. Haverá dias que a gente não vai mais querer ouvir, não vai mais querer se atentar, não vai mais querer acreditar. Haverá dias e tempos que a gente vai até duvidar. Mas eu quero dizer para você, não deixe nada disso entrar no seu coração e te fazer desistir. Não deixe que as coisas deste mundo te façam desistir daquilo que Papai do Céu prometeu a você. Não faça as coisas deste mundo apagar a história que Deus está escrevendo na sua vida. Não permita que pessoas, ao contrário do que você acredita, e ao contrário do que você crê, te coloquem para baixo e te façam tampar os teus ouvidos para a voz de Deus. Aleluia. Tem até um louvor aqui agora que veio ao meu coração. Tem até um louvor aqui que veio agora ao meu coração e eu quero estar compartilhando com quem está me ouvindo. Estou aprendendo violão, tá? Mas eu ainda não estou sabendo tocar muitas músicas ainda. Mas eu pretendo fazer do meu canal também momentos de adorações também com voz e violão. Mas não agora, porque eu ainda não estou tocando ainda muito ainda. Todos os louvores, eu estou aprendendo 2 louvores por enquanto, 3 louvores, quer dizer, por enquanto, ao som do violão. Vamos só com a voz mesmo. E esse louvor veio aqui ao meu coração agora. Eu espero que esse louvor fale contigo, você que está me ouvindo. Ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Escuta. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção
Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Esse cara é as vozes do nome do Senhor. Tua voz seja ouvida. Que saudade da tua voz, Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo.
Jesus. Ouça a voz de Deus. Desligue as outras vozes ao teu redor. E ouça a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus não está ouvindo qualquer voz, mas está ouvindo a voz da sabedoria. E quem se permite ouvir a voz da sabedoria vai saber lidar nos dias da dificuldade. Deus te abençoe e abençoe poderosamente todas as áreas da tua vida. Amém? Fique na paz do Senhor.